Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos, eu sou o professor Valdir Mans e estou trazendo a nossa segunda aula de exercícios fora de casa e os cuidados que nós temos que ter relativamente ao Covid-19. Na primeira aula nós fizemos a avaliação física junto com o professor com atividade em simultâneo. Foi bem bacana, se você não fez, tá aqui ó, a descriçãozinha, é só clicar aqui e vai direto, mas antes veja esse vídeo até o final, tá ok? Hoje nós vamos fazer o trabalho de alongamento, mas a grande dúvida que surge na cabeça do pessoal é o quê? Qual a diferença de alongamento e flexibilidade? O que eu devo fazer? Eu devo fazer alongamento ou flexibilidade? São situações completamente diferentes e eu vou explicar agora para vocês. O alongamento, gente, ele é um pré-aquecimento do músculo e ele é feito para evitar que aconteçam as lesões durante a atividade física, né? Mas eu devo fazer em todas as atividades físicas, professor? Toda vez que eu for correr, toda vez que eu for fazer natação, toda vez que eu for fazer uma atividade para o meu condicionamento físico, eu devo alongar? Não está provado cientificamente, tá? Alguns estudos até apontam que não deve ser feito o alongamento antes da atividade como um pré-aquecimento, porque a própria atividade em si, ela já tem um aquecimento dela, um aquecimento próprio. Eu não vou fazer um alongamento para fazer uma corrida de Cooper, uma atividade de corrida tranquila, uma atividade de corrida não competitiva. Gente, é uma deformidade que nós fazemos, uma deformidade plástica que nós causamos ao músculo. Então quem deve fazer? Eu devo fazer trabalho de flexibilidade? Ela é só utilizada para atividades, para atletas de alto rendimento, tá? Um exemplo muito grande que nós vemos é nos bailarinos, por exemplo. Sim, os bailarinos devem fazer um trabalho de flexibilidade forte, até por conta da amplitude dos movimentos deles, não é mesmo? Então, o que eu devo fazer? Devo fazer alongamento ou não devo fazer? Isso vai de acordo com a atividade que você vai fazer, qual é o exercício que vocês vão fazer, quando é que vocês vão fazer, ou se tem um caráter competitivo ou não, tá bom? Então vamos lá ver, nós temos três tipos de alongamento. Nós temos o alongamento estático, é aquele alongamento básico, aquele alongamento que todos nós fazemos, não é? Nós temos o balístico, que é aquele onde o jogador, por exemplo, é muito fácil a gente ver os jogadores de futebol antes de entrar no campo, tá? Eu devo fazer o balístico, ele não é recomendado, tá, gente? Porque ele, se for mal feito, mal conduzido, se houver uma má preparação no alongamento balístico, ele pode causar lesões no músculo, não é? Até o próprio nome já diz. E nós temos o PNF, a função neuromuscular proprioceptiva, que ela trabalha através da cocontração do músculo para facilitação do alongamento. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando eu contraio o bíceps, quando eu faço a contração, o encurtamento do bíceps, né, que é o meu agonista, o meu antagonista, o meu músculo do tríceps, ele alonga. Então eu encurto o bíceps, mas alongo o tríceps. Eu contraio o abdominal, mas alongo a lombar. Então para todo agonista eu tenho um antagonista. Para um músculo contrair, o outro tem que alongar, não é mesmo? Na contração, o que acontece? Né? Na contração, para poder haver o facilitamento do alongamento, eu contraio o músculo e vou segurando na contração o máximo que eu aguentar. O cérebro, ele vai entender de que forma? Peraí, o músculo está contraindo, tem que alongar, tem que alongar, tem que alongar, e vai mandando essa informação para o local. Quando eu vou realizar o movimento de alongamento, ele é facilitado devido a essa quantidade de informação que o cérebro mandou. Tá? Função neuromuscular proprioceptiva. Mas nós não vamos falar nem da balística hoje e nem da função neuromuscular proprioceptiva. Nós vamos nos focar nos trabalhos de alongamento, o que? Estáticos, aqueles alongamentos que nós fazemos no dia a dia da atividade. Vamos lá, pessoal? Vamos começar então pelo primeiro alongamento, que é aquele alongamento que nós fazemos até mesmo sem perceber, logo de manhã quando nós acordamos, que é o espreguiçar. Né? Quando nós nos espreguiçamos, é uma forma de alongar naturalmente. Nós estivemos relaxados durante a noite, né? O sono, ou até mesmo quando nós estamos muito tensos, né? A nossa tendência natural, né, é a gente alongar. Quando nós alongamos, nós libertamos uma quantidade muito grande de energia.
bastante energia para utilização do movimento. Então o espreguiçar é bem saudável, é extremamente. Então quando tiver vontade de espreguiçar, espreguiça, porque é bom. A gente, por exemplo, vê até nos animais, né? Os animais naturalmente eles espreguiçam, o gato, o cachorro, a gente vê muito isso. Então é bacana fazer. Questão importante, respiração. Nós temos uma respiração própria para os alongamentos. Quando nós fazemos um trabalho de alongamento dinâmico, com bastante movimento, sim, é importante ter uma respiração própria. Quando eu faço o alongamento, eu reter um pouquinho o ar, às vezes, ou segurar a respiração, ele não é tão desfavorável. Mas a gente sabe que a presença de oxigênio durante a respiração, ela é extremamente importante. Então, a respiração ao longo de todo ou qualquer exercício é importante. Duração, quanto tempo é que deve durar um trabalho de alongamento, tá? Estudos apontam entre 15 a 30 segundos, não mais. Então não vale a pena ficar mais que 30 segundos alongando o músculo. 30 segundos é mais do que o suficiente. Tá bem, pessoal? Eu vou passar alguns exercícios para vocês e posturas extremamente importantes durante a execução e erros muito comuns que eu vejo muitas vezes o pessoal fazendo na rua. Então vamos lá? Primeiro músculo, eu vou trabalhar com apoio, olha o que eu trouxe para vocês, lembra? O cuidado da máscara e do álcool. Então o álcool vou mexer em qualquer coisa, a gente não sabe, põe um pouquinho de álcool na mão, né? Ó, chique. Principalmente durante a atividade física, que a gente transpira e acaba passando a mão, né? Tá na aulinha, na última aula de avaliação, dá uma olhadinha lá que tá bem bacana. Apoiou, segurou. Um erro muito comum é no trabalho de alongamento da coxa, tá? Do reto da coxa, do quadríceps, tá? A parte anterior da minha coxa, anterior, posterior, não é na frente e atrás. Não existe frente e trás da coxa. Anterior, posterior, tá legal? Então eu vou manter alinhado o tronco e vou puxar a perna, tá? Muito importante a postura para a gente aproveitar todo o exercício. Então eu vou deixar uma coxa alinhada com a outra, contração abdominal, vou manter a postura do tronco. E uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem, tá? Olha, outra coisa importante, não deixa nem a perna ir para trás, nem a perna ir para frente, tá? É errado, não é errado, gente. Todo movimento livre é livre. Nós podemos fazer, é saudável, qualquer movimento que seja natural do nosso corpo. Mas aqui a gente quer um aproveitamento, né, do trabalho de alongamento da coxa. Então é um exercício bacana, por exemplo, para quem vai correr no final da aula, né, ficou muito cansado, ficou muito desgastado. Antes da corrida não é necessário fazer esse pré-aquecimento. A própria corrida, ela vai ser o aquecimento da atividade. Então você vai correr, corre mais devagarzinho, faz um trotezinho até se sentir aquecido e depois inicia a atividade. Os alongamentos não são necessários antes da corrida. Vou fazer um trabalho aeróbico, professor, uma ginástica em casa. Eu tenho que alongar antes? Não, a própria atividade aeróbica, tá? Nós vamos aproveitar aquela energia de reserva que nós temos para ser utilizada no quê? No trabalho aeróbico. E no finalzinho a gente, conforme a necessidade, se o objetivo é encurtamento ou não encurtamento do músculo, tá? A gente faz o alongamento ou não, para evitar aquelas dores e acúmulo de ácido lático, para não ter cãibras, não é mesmo? Então vamos lá, voltar aqui para a perna alinhada. E uma coisa que o pessoal esquece muito para não forçar aqui é o que? É a contração, apertar o bumbum. A gente tem que encaixar a bacia. Se nós não encaixarmos, deixarmos a bacia solta, ele alonga muito pouco, quase nada. Então segurou, barriguinha durinha, postura, não deixa o tronco cair, tá? Lembra que eu falo sempre, quem controla a respiração controla tudo e quanto mais bem feito o exercício, mais econômico ele é, mais energia sobra ao longo de toda a atividade. Então é importante postura. Então eu alinhei, encaixei a bacia. Quando eu me sinto seguro do trabalho do alongamento, que vejo que ele está trabalhando toda a extensão da coxa, aí eu vou contar os 30 segundos. Tá bom, gente? Beleza, então. Eu vou fazer do outro lado, que é para vocês verem que é igual. Trabalhei com a postura também, com o apoio, aliás, e vou segurar atrás, ó. Escorregou por causa do fio aqui. Vou alinhar, tá? Coxa com coxa,
contração abdominal, ajeita a postura e encaixa a bacia. Vocês vão ver que quando vocês apertarem, fizer esse encaixe da bacia aqui, ó, vocês vão sentir a extensão todinha do quadríceps. Por quê? Lembra que eu falei, agonista, antagonista? Se eu contraio atrás, aonde que eu vou alongar mais? É na frente. Então é importante esse encaixe da bacia. Esse alongamento aqui para a coxa, ele é bem completo, tá? Ele é bem chique demais para fazer. Não esquece, 30 segundos e 30 segundos. Não mais, não muito menos, tá bom? Não vale a pena ficar muito tempo fazendo. Beleza até aí? Tranquilo. Vamos lá. Parte posterior. Vamos tirar agora, vamos esquecer aqui um pouquinho na frente. Vamos alongar atrás, tá? Encaixe, perna flexionada. Eu não vou de uma vez, gente. Eu desço tranquilamente. Eu deixo a gravidade lidar com a descida do meu tronco. Eu não vou arremessar o meu tronco totalmente, né? E faço um controle através dos grupos musculares, contração abdominal e vou lá buscar. Flexionado, mesmo sistema. Hiperextensão da perna, tá? E as costas, gente, eu vou virar para vocês, ó. Ela não fica encurvada. Quanto maior o ângulo que eu aplicar na minha coluna, o alongamento vem aqui atrás. E não é aqui que nós queremos focar o alongamento, é na parte posterior da coxa, atrás, professor, não é atrás, na parte posterior. Esse é aqueles professores de escola, né? Tá bom, mas também sou. Então nós vamos segurar aqui, olha as costas direitinho, ó. E aí vou contar os 30 segundos, tanto para uma perna como para outra. Devo repetir, professor? Se vocês viram que o alongamento ele não teve toda aquela eficiência, toda aquela eficácia durante a execução, repete, não tem problema. Mas é aquilo, gente, o tempo a 30 segundos, não mais e não menos. Tá bacana? Vimos parte do quadríceps e vimos a parte posterior da coxa. Tá legal até aí? Ah, professor, quando eu iniciei as minhas corridas, quando eu fiz alguns trabalhos de exercício, eu senti muito na canela. É canela, gente? Não, aqui na região da tíbia. É natural as pessoas, durante a execução, por exemplo, há muito tempo não fez uma atividade de corrida, ou uma atividade de saltos, e ela sentir, por quê? Porque ela acaba jogando o peso do corpo para cima da ponta do pé, né? O centro de gravidade nosso, quanto mais à frente, mais ele vai requisitar aqui, e ele acaba inflamando. E é um lugar, gente, que quando começa a doer, para sarar, demora, viu? É difícil, bem difícil, bem difícil. Então, importantíssimo, nós teremos aulas mais à frente, tá? Com atividades, com dicas de corrida, como correr, técnica de corrida, trabalho de respiração, nós vamos ter tudo isso dentro das nossas aulas. Mas hoje, vamos focar no alongamento, tá ok? Bem, parte da frente, né? Eu vou lá da frente. É para deixar parte anterior, parte posterior. Vamos lá aqui. Esse bem comum que a gente vê o pessoal fazendo, né? É o alongamento da onde? Exatamente. Outra coisa, toma cuidado, pessoal, tem a tendência o quê? Deixar a perna hiperestendida e arremessar logo o tronco. Importante, flexiona primeiro a perna, desce o tronco e depois vai trabalhando a extensão da perna, ó, até atingir a hipertensão. Se não deu, viu que está doendo demais, a gente trabalha com amplitude do quê? Do tronco, ou mais abaixo, ou mais acima, tá? Se vê que está forçando muito as costas, ele não está sendo bacana com as pernas. Então eu faço o quê? Eu diminuo a nível do tronco, ó. Eu devia ir até lá abaixo e conforme eu for adquirindo, né, o aumento da amplitude do movimento, eu vou acrescentando e vou aproximando cada vez mais do solo, tá bom? Bem bacana esse aqui também. A gente depois vai para o chão, vou mostrar alguns exercícios do chão. Em cima, geralmente eu trabalho com flexionamento da perna, joelhos flexionados, tá? Corpo direito. Aqui o trabalho de respiração ele funciona. Inspiração quando sobe, expiração quando contrai. E joga fora. 30 segundos também para braços e troncos. Quando eu vou alongar para cima, que eu quero focar mais no braço, a gente tem que pensar com os braços e antebraços, tá? Não cria aquele estiramento todo do tronco.
tenta estabilizar o movimento do alongamento em cima do braço e do antebraço. Isso é extremamente importante. Há uma tendência muito grande de a gente alongar os braços e levar o tronco junto com o exercício. Se for para um estiramento das costas, se for para a gente alongar as costas, parte frontal e atrás, também a parte dorsal, aí sim a gente faz o prolongamento de toda a coluna, de todo o tronco, que vem desde a ponta do pé até a pontinha dos dedos. Tá legal? Muito importante também. Alongamento tríceps. Apoio, ele pode ser apoiado atrás, cotovelo, não deixa o tronco ir junto, ó. Só se for específico para trabalhar nas laterais. Se for só para o trabalho do tríceps, puxar aqui atrás. Trocou? Mesma coisa. 30 segundos para cada lado. Tá? Uma variante aqui na frente, ó. Cotovelo. Também puxando parte do ombro, né? Tríceps e ombro. Trocando de lado, mesma coisa. 30 segundos para cada lado. Tá ok? Bem tranquilo, não tá, gente? Bíceps, ponta dos dedos. Professor, eu devo afastar os dedos, devo pegar só no dedinho, devo pegar no polegar? Gente, se der para pegar nos dedos todos na hora da execução do exercício, é extremamente importante, tá? Temos que utilizar tudo que nós temos, tanto de um lado como do outro. Tá ok? Até aí? Boa! Alongamento ainda. Pernas agora, mesma situação. Eu vou totalmente com o tronco. Se eu fosse fazer um trabalho balístico, né? Atletas de alto, jogador de futebol, pessoal que está habituado, que tem bastante flexibilidade, bastante trabalho de alongamento, costuma fazer. Por quê? Porque ele já vai entrar no campo bombando. Ele vai com de 0 a 100 na corrida. Então ele tem que estar bem condicionado a nível dos músculos e não só. Deve ter um trabalho de flexibilidade muito grande, uma amplitude muito grande do músculo para evitar o quê? Aquelas corridas e paradas imediatas. Jogador de tênis a gente vê muito isso também. Tá bom? Então ele costuma fazer as balísticas. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos flexionar, nós meros mortais, né? Vamos aproximar o tronco da mesma forma como nós fizemos com a junção da junção das pernas e do pé, só que aqui com a perna afastada. Mesma situação. Viu que sentiu muito nas costas? Está alongando pouco a perna, a parte posterior? Flexiona ela um pouquinho, sobe um pouquinho o tronco e tenta esticar ela novamente. Diminui a distância do solo, tá bom? Viu que deu para ir abaixo? Mesma coisa. Tanto para uma perna, foi ao centro, 30 segundos. Foi para a perna, 30 segundos. A mesma coisa, tá? Viu que a gente está alongando bem a parte posterior? Bastante lá atrás, né? Isso. Adutores e abdutores. Trabalhar a parte interna da coxa. Olha a amplitude que eu dou. Eu não deixo o meu joelho ir lá para frente, gente. Tanto nos trabalhos localizados, que eu dei em algumas aulas para vocês. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho, que eu estou sumindo da câmera. Eu não sei se vocês sabem, mas essas filmagens, edição do vídeo, elaboração, as aulas, o roteiro, é tudo sozinho. Eu não tenho ninguém atrás da câmera, é só eu e vocês, gente. Tá bom? Sozinho não, tô com vocês, né? E Deus. Então eu tô mantendo o ângulo da perna, ó. Ângulo de 90 graus, eu alinho o meu joelho com o calcanhar, eu não deixo ele à frente. Professor, mas eu tô alongando. Aumenta a amplitude do movimento, ó. Tanto para cá como para cá. Olha a postura do meu tronco. Eu não deixo o meu tronco encurvar. Eu não deixo ele pender no exercício. Eu mantenho a postura dele. Para quê? Para alongar bem a parte interna da coxa. Mesma coisa, vou trocar para lá. Não está alongando bem? Aumenta a amplitude. Tá? Isso. E apoio. Para quem não sabe, por exemplo, eu não estou aquecido. Eu fui da competição de ginástica aeróbica muitos anos atrás. E eu tive que fazer bastante trabalho do quê? De flexibilidade, né? Não de alongamento. Para quê? Porque eu precisava do aumento. Ó, eu tô com a idade que eu tô e a gente não perde, ó. Tá vendo? E eu não tô quente. Não faço isso em casa, hein? Pelo amor de Deus. Mas vocês viram? A gente acaba ficando com a gente pro resto da vida. Tá? Mas tem que ser acompanhado de um profissional de educação física para que isso aconteça. Tá ok? Então vamos lá recordar. Fizemos a coxa,
Parte posterior, vimos a postura. Parte superior, alongamos bíceps. São os mais requisitados, tá bom? São os mais, aqueles que mais nós utilizamos. Então, acabei de fazer uma barra, né? Fiz a flexão de barra ali. Tem que alongar? Não tem que alongar, gente. Vocês podem soltar um pouquinho o músculo lá. É como se fosse, né, um alongamento dinâmico. Quer alongar um pouquinho? Pode alongar. Mas qual que é o objetivo? Nós queremos o encurtamento do músculo. Quando nós fazemos um trabalho abdominal, a gente não vai alongar. A gente fez o abdominal, a gente abraça. Lembra da aula de abdominal? Pois é, dá uma olhadinha na aula de abdominal. Fez o trabalho de encurtamento, nós queremos o encurtamento do músculo. Nós queremos um músculo forte. Eu vou alongar ele, eu jogo o exercício todo fora. Então, no abdominal, a gente não alonga, tá? Quando, professor, é que eu devo fazer o alongamento? O alongamento, ele deve ser feito no mínimo 3 vezes por semana. 3 vezes. Deu para fazer 2, também é bom. Deu para fazer uma, excelente. Mas o importante é fazer, é não deixar de alongar. Esse alongamento, uma aula só de... Não é alongar para fazer uma corrida, não é alongar porque vocês vão fazer uma atividade específica, né? É o alongamento, só o alongamento. Uma aula de alongamento, pô, vou fazer um trabalho de alongamento, tal, faz uma aula de alongamento. Professor, dá uma aula dinâmica de alongamento, tá combinado, vou fazer uma aula de alongamento bem legal para a gente fazer. Mas acho que o mais importante agora foi a gente frisar relativamente a postura, quando devo fazer o alongamento, o porquê que eu devo fazer, não é? E a diferença entre alongamento e flexibilidade, e a diferença dos vários tipos de alongamento. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Eu nem pedi no começo do vídeo, né? Para vocês se inscreverem no canal, darem o seu likezinho, deixar lá os vossos comentários, carregar no sininho para ser notificado das novas aulas. É a nossa segunda aula fora de casa, tá? Precaução, o álcool, eu uso aquele líquido que eu falei para vocês que eu gosto de espirrar, ó, e ele evapora, não fica aquele melado. Então se eu for fazer uma atividade de barra, for utilizar algum aparelho, não vou com aquela mão melada. Então eu gosto muito dele. E ele dá para ser aplicado diretamente no aparelho. Ele é bem bacana. Eu não vou dar o trabalho de alongamento para vocês no chão, tá? Mas fica a dica, quando eu faço o trabalho de alongamento no solo, ele é semelhante àquilo que nós fizemos em pé, né? Lembra que eu falei para vocês, quando eu for descer, eu mantenho a amplitude da perna de acordo com o quê? Para não haver tanto esforço da parte de trás, das minhas costas, né? Da parte posterior, da lombar. No chão é a mesma coisa. Então, imagina que eu estou sentado no solo, eu posso até sentar, mas vamos deixar para uma próxima aula. Trabalho do quê? Das pernas. Não deu para aproximar? Deixa um pouquinho flexionado e vai estendendo aos poucos, ó. Dica importante, não vai de uma vez com o tronco abaixo, gente. Flexiona o joelho, depois aproxima o tronco. Tá ok? Ficamos por aqui. Um beijo grande, até a próxima aula. Valeu, pessoal!